Olá pessoal, hoje estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso de LaTeX. Então hoje a gente vai estar aprendendo um pouco sobre criar listas dentro do LaTeX, né? Dentro do Word a gente já tem esse costume de criar aqueles listas, né? Itens para mostrar tópicos, né? Destacar tópicos ou destacar passo a passo, né? Então tem o passo a passo de uma receita de bolo, então tem o passo 1, passo 2. Então a gente tem aquelas ferramentas dentro do Word que a gente pode criar essas listas, né? Tanto elas podem ser numeradas ou não numeradas, né? Sendo que aquelas não numeradas, o mais tradicional é a gente utilizar aquele ponto do lado, e as numeradas a gente usa números ou letras, certo? Para poder fazer essas listas, né? Então a vantagem de usar esse ambiente é que ele já numera toda a lista automaticamente para a gente, né? Caso a gente coloque um item a mais ali no meio da lista, né? Então ele já vai renumerar tudo, não tem que numerar manualmente, né? Então a gente vai estar vendo um pouco como fazer utilizar essas listas aqui dentro do LaTeX, né? Então vamos aqui para o nosso processador de LaTeX, tá aqui já a nosso documentozinho, beleza? Então a gente vai estar aqui adicionando nossos comandos. Então para a gente fazer a nossa lista, né, com dentro do LaTeX, deixa eu melhorar aqui a visualização da gente. Deixa eu ver aqui. Quer que esse fique melhor. Né? Então a gente vai trabalhar direto aqui com as listas, né? Então são comandos bem simples. Então aqui para a gente fazer algumas customizações, a gente vai utilizar essas duas bibliotecas aqui, certo? Que é a pfont, que aí vai possibilitar que a gente escolha outros padrões, né? Sem ser o círculozinho preto que fica, né? Por padrão aqui no LaTeX. Então se eu quiser utilizar outro tipo de símbolo, eu posso estar utilizando essa biblioteca que vai me dar vários tipos de opções para poder estar fazendo essas edições aí dentro do item, né? E o menu item, né? Então vai nos possibilitar setar. Cada lista eu posso criar um estilo diferente, né? Sem ter que tipo setar um mesmo estilo para todo o meu documento. Então, tipo, eu quero traço, né? Para fazer minhas listas não numeradas. Então, ao invés de ficar traços em todos, né? Eu posso padronizar cada um deles, certo? Cada lista eu posso fazer de uma forma diferente. Então vai te usar esse no itens aí que a gente consegue fazer essa customização padrão para cada lista que a gente quiser, né? Então eu vou geralmente vai trabalhar o básico aqui, mas caso a gente queira fazer uma customização, vou ensiná-los também a como fazer essa customização, certo? Então aqui no nosso documento a gente vai colocar aqui quando a gente quer utilizar listas não numeradas, né? A gente tem o item, tem o begin, né? Que tem que utilizar o ambiente, begin, itemize, certo? Vou botar aqui o autocomplete, já aparece aqui. Então a gente pode utilizar o itemize, né? O itemize. Aí fazendo a pronúncia mais correta. Então aqui dentro do conteúdo vai ficar o conteúdo da minha lista, né? Então aqui ele já cria, dependendo do processador ele pode só abrir o begin, né? E fechar o begin com o end, né? Fechar o ambiente, quer dizer, começar o ambiente e finalizar o ambiente, certo? Então aqui a gente tem que declarar onde vai estar os nossos pontos, né? Ou onde vai começar. Então o comando que a gente utiliza é barra itens, item, né? Então esse item aqui, na hora que eu processar, ele vai transformar esse comando aqui no símbolo, né? Que vai ficar. Por padrão lá, tem que para item mais, ele vai utilizar o que chama de bullet, né? Ou o ponto lá, o ponto todo escuro. Certo? Eu posso escrever qualquer coisa. Então eu compilando, fazer o compilado aqui, a gente vai ver aqui que o nosso texto já apareceu, né? Aparece aqui o nosso texto que eu criei, certo? Então, outra coisa para relatar, se você não botar nada, a tendência é que gere um erro, né? Se você não botar um item, a gente vai ver aqui que ele vai gerar um erro. Vai ter algo de errado aqui, provavelmente no seu processador de lá também vai destacar algum erro. Então, toda vez que eu botar o item mais, né? E outros ambientes de listas, eu tenho que colocar o item e um texto, né? Meu item 1. Só botar o texto. Compilou, aparece lá, meu item 1, certo? Aí se eu quiser outro item, né? Aí eu tenho que começar outro tópico. Item meu, item 2. Aí ele vai criar
o nosso próximo item. Aí eu vou colocando o item, né? À medida que eu vou criando novos pontos. Se eu apertar Enter e começar a escrever, ele não vai criar. Só para fazer a demonstração. Ele vai entender que essas outras palavras aqui ainda estão dentro do texto desse item segundo aqui que a gente criou. Né? Então não adianta a gente botar uma quebra de linha, aí só vai criar quebra de linha, mas ele não vai colocar os outros pontos. Né? Se eu quiser um outro ponto, aí vai barra item, meu item 3. E assim a gente vai criando nossos itens desta forma aqui, certo? E agora, se eu quiser fazer uma lista numerada, né, uma lista ordenada, né, com ordem, então aí eu tenho outro comando que é o begin enumerate, certo? Faz o autocomplete aqui, vai aparecer, apaga essa parte do conteúdo. E também, quando eu quiser criar um novo tópico, né, boto o item, funcionando da mesma, similar os dois, só que aqui ele vai, em vez de colocar o bullet, né, o pontinho, ele vai colocar aqui no padrão, ele vai colocar o por número, né, um ponto, aí o, né, meu item dessa lista aqui. Então, ele já numera, e aí eu posso fazer similar, né, vou copiar e colar aqui do outro. A gente vai ter o mesmo resultado, só que agora a gente vai ter os números, né? Então, para o padrão aqui, ele vai botar um ponto e o item, né? Outra forma disso daqui se apresentar de forma diferente, caso a gente utilize algum template, né? O modelo de documento que já tenha o seu padrão, né? Por dentro do modelo, né? A configuração do modelo, ele já mude esses pontos, esses números aqui para outro padrão, certo? Então, a gente tem esse padrão aqui numérico, né? E aqui o púlpito padrão de ponto. Aqui também ele aceita a gente criar uma lista dentro de uma lista, né? Digamos que eu tenho esse item 1 aqui, ele tem subtópicos, né? Então eu posso criar uma lista. Então é só botar aqui o begin items da mesma forma e aqui botar criar, né? Item meu sub item 1. Aí ele vai fazer a lista aí indentada. Aí ele já muda o símbolozinho automático, né? De acordo com a hierarquia já configurada. Então, o principal, né, fica com ponto e o próximo fica com o traço aqui. Se eu botar o outro item, meu subitem 2, aí todos agora que vão vir com o ponto. E assim, se eu quiser mais pontos, né, crescer aqui essa sublista aqui, eu posso, dentro do item mais, criar outro item mais. Aí ele vai fazendo a mistura dessas listas, né? Então eu posso pegar aqui e eu posso, independente aqui posso criar um numerate e dentro do numerate criar um item mais, né? Que ele vai fazer, ele também vai aceitar e vai já item 1. Meu item 1, eu posso criar tópicos dentro desse item 1. Aí, se eu não quiser numerar, posso escrever o item mais, né? Vou escolher aqui e mudar para enumerate. Aí ele vai ir para o padrão. Então deve ser 1.1. Então aqui ele vai botar A, né? O padrão ele vai começar com 1 e a lista anexada a esse item aqui vai começar com os números A, B, C, D e por aí vai. Certo? Então aí eu posso criar uma lista dentro da outra lista aí, só sabendo organizar tudo de uma forma adequada. Certo? Então eu vou apagar aqui essas sublistas aqui. E agora a gente vai para a parte para gente fazer a customização desses tópicos, né? De forma eu querer customizá-los. Beleza? Então foi por isso que a gente colocou esses dois pacotes aqui, o PyFont e o Enumerate, né? Então aqui eu posso eu posso fazer tanto a padronização dessa lista, como também eu posso mudar, né? Ponto por ponto. Então eu posso querer que o primeiro seja um tipo de símbolo, o segundo outro tipo de símbolo, né? Se eu quiser, eu abro colchetes do lado do item mais e boto qual é o símbolo que eu quero, né? Se eu botar aqui traço, eu acho que deve mudar para o traço. Então, ele mudou para o traço.
Aí outro é ponto, né? Se eu quiser padronizar o traço por todos, então eu tenho que fazer, mudar esse padrão, botar traço aqui que ele vai colocar o tracinho pra gente, né? Então isso aqui fica um pouco maçante, né? Se eu quiser colocar esse traço, se eu quiser o traço, certo? Eu tenho que escrever para cada item, né? Então, com a biblioteca lá no item, né? O pacote que a gente colocou lá, a gente pode fazer isso aqui no começo, né? Então, depois do item mais, fechou aqui as chaves, eu posso abrir o colchetes e escolher o label, né? Label. E aqui botar igual. Esse meu label eu quero que seja o traço. E aí ele já vai padronizar isso aí para todo o meu, ó. Deixa eu ver que a gente não mudou, certo? Então, se eu quiser botar uma letra A, ele vai padronizar o label A para todos os demais, né? Só para a gente ver aqui a mudança, ó. Botou A em todos. Certo? Posso botar duplo traço, né? Traço, traço, ele vai fazer um traço maior do que o anterior. Se eu botar mais um traço, ele tende a aumentar o traço, né? Caso eu queira. Certo? Então aqui no LaTeX, né? Se cada traço tu bota um seguido do outro, ele vai criando essa barra aqui contínua, né? Se eu der um zoom aqui, ó, a gente vê que essa barra não tem separação, né? De cada traço. Ele vai juntar em um traço único, né? Bem maior. Então a gente também tem outras opções, né? Que a gente pode botar aqui o barra Ding, que é da biblioteca aqui pfonts, certo? Então esse ding aqui é o código do que eu quero colocar, né? Aqui dentro desse documento eu já coloquei vários dings que a gente pode estar utilizando, certo? Que aqui até o Word também já nos possibilita utilizar esse daqui. Então eu posso escolher um desses símbolos aqui e declarar pelo número, né? Digamos eu queira esse Vzinho bem aqui, então é o número 52. Então eu vou lá na minha lista, boto 52. Na hora que eu compilar, ele vai botar o Vzinho, né? Bem aí legal quando eu quero fazer uma lista mais um material de aula, né? Um material menos formal, então posso botar esse símbolo aqui do Vzinho, né? Um material de aula. Posso botar o triângulo, né? Posso botar o quadrado sombreado, que é o 111. Então vou mudar aqui por 111. Tá aí. Aí eu mudei aqui, ficou quadradinho, né? Então, à medida que eu posso, vocês podem pausar o vídeo, certo? E escolher aqui qualquer ding aqui, né? Que a gente quiser, né? Qualquer um desses símbolos aqui. Então, eu quero o losango aqui, é o 117, né? Também que a gente pode usar, a gente utiliza bastante aí documentos em Word, né? Só mudar aqui o 7. A gente vai acabar vendo que vai mudar, né? Então, já deu para entender o funcionamento, certo? E aqui a gente vai também modificar os símbolos aqui. Né? Lembrando que dentro desse colchete aqui são parâmetros, a gente pode fazer várias configurações de como esse camarada aqui vai se configurar, né? Então dentro desses colchetes aqui, eu só não mudo o tipo de numeração, né? Mas aí eu posso também fazer outras configurações, que aí a gente não vai estar abrindo nessa aula para não ficar tão extenso, né? A gente pode utilizar o padrão e geralmente os modelos já vêm com esses padrões pré-definidos, né? Então a gente não precisa se estressar com esse tipo de configuração. Então aqui é a mesma coisa, vou botar o label, certo? Botar igual. O padrão aqui é o barra Arabic. E aqui a gente bota o asterisco. Se eu botar aqui, ele não vai mudar nada, né? Talvez só suma o ponto, vai ficar 1 e tá aí, né? Do jeito que a gente viu. Deixa eu dar um zoom aqui, focar nessa parte. Então, agora sumiu o ponto, né? Porque aqui, como eu editei, eu só botei que eu quero o número arábico. Se eu quiser botar o arábico com 2 pontos, em vez só de 1 ponto, é só adicionar aqui no label. E aí ele vai botar 1 e os 2 pontos aqui, ó. Da forma que ele quiser. Se eu quiser um travessão, né? 2 traços. Coloco aqui. Ele vai aqui adaptar pelo que a gente quer, certo? Posso botar também o padrão de alfanumérico, né? Que é com letras. Alf, asterisco, compilar. Aí ele vai mudar já para o padrão A,
ABC. ABC. Se eu quiser alguma coisa em torno, né? Digamos que eu vou botar esse ABC entre parênteses, né? Crio aqui o parênteses, compilo. Eu vou botar o parênteses, né? Se eu quiser o parênteses só do lado direito, tiro do lado esquerdo. E aí ele vai ficar o padrãozinho aqui. Na caso eu queira fazer também alguma modificação, né? Às vezes, sei lá, eu quero botar um conceito, né? Se para resolver alguma coisa matemática, teve conceito 1, conceito 2, eu posso botar aqui posso botar BF barra BF series, né? Que é para botar tudo em negrito, certo? E aqui eu boto o texto que eu quero, né? Vai ficar bonito, botar C ponto, aí barra o Arabic asterisco. Então vai ficar o C ponto, aí a numeração crescendo, certo? Entre parênteses. Aí ficou conceito 1, conceito 2, conceito 3, certo? Aí aqui a gente vê que ele perdeu um pouco do recuo, aí também a gente tem que ter as opções de configurar esse recuo aqui, né? Da forma que a gente viu. Aí para melhores para maiores informações é só pesquisar aqui na internet, né? O pacote EnuItem, para a gente ver a questão da indentação, né? Caso eu queira botar indentação comum. Aí, uma vez que eu utilizo aqui o parênteses, já vai fazer ele vai resetar o padrão que já estava estabelecido, certo? Então aqui eu botei o BF series, ficou em negrito, né? Se eu quiser sem os parênteses, eu tiro os parênteses. E aí, creio que já dá para entender o funcionamento das listas, né? Então, aí é isso a nossa aula de hoje, certo? Então, a gente aprendeu aí como fazer uma lista não numerada, utilizando o ambiente item mais, e numeradas, né? Ou ordenadas, que a gente chama dentro da linguagem formal, né? Então, não ordenadas e ordenadas, né? Então, eu uso enumerate para fazer essas listas com números, né? E tem mais quando quiser utilizar um símbolo, né? Ponto, o bullet, né? Que é o padrão lá que a gente trouxe lá do Word, certo? Então, a gente aprendeu também que a gente pode customizar utilizando o EnuItens e o PyFonts, né? PyFonts. É legal quando eu quero customizar, né? Os meus símbolos do item mais. Aí aqui tem a tabela que a gente pode ver vários símbolos que a gente possa querer colocar. Alguns legais, né? Outros bem diferentes, mas aí depende do material, do que a gente quer escrever. A gente pode escolher aí de acordo da nossa vontade. E o EnuItens também vai... Aí a gente pode... Com o EnuItens a gente pode definir um label, né? Ou seja, um símbolozinho para cada tópico, né? Padrão para aquela lista. Se eu criar outro item mais, né? Aí ele já volta para o padrão, né? Deixa eu botar aqui. Beijinho, item mais. Colocar o item em alguma coisa, a gente vai ver que o item que vai criar, o item mais, ele já vai criar no padrão normal do LaTeX, né? Vai botar o padrão ponto, né? Então aí cada lista eu posso colocar um símbolozinho diferente. E aqui, né, o principal, o mais básico aqui é o label, né, que a gente pode configurar e padronizar por uma lista em questão, né? Então, essa é a nossa aula de hoje. Desejo bons estudos sobre o LaTeX e a ferramenta, que vocês possam cada vez mais evoluir nesse aspecto, né? Então aí a gente se vê na próxima aula do nosso curso de LaTeX.